O problema não é que nós estamos sendo fortes demais ou estamos sendo independentes demais. O problema é que muitas de nós estamos vivendo em um estado constante de energia masculina. E isso, muitas das vezes, pode ser o que está nos adoecendo. E quando a gente olha para isso através do olhar da medicina tradicional chinesa, essa questão fica muito mais clara. Vem comigo que eu vou te explicar. Na medicina chinesa existe um princípio muito antigo chamado Yin e Yang. Esse princípio diz que tudo na vida funciona através do equilíbrio entre essas forças opostas, mas também complementares. O Yin, ele representa muito a energia da nutrição, do recolhimento, da pausa, do silêncio e da interiorização. O Yang, ele já representa uma energia da ação, do movimento, da expansão, da conquista e também da direção. Nenhuma dessas energias é melhor do que a outra. Por quê? Porque elas se interconectam. Então, o que gera saúde, o que gera verdadeiramente o equilíbrio, o bem-estar dentro do nosso corpo é a harmonia. É justamente a dança entre essas duas forças que se interconectam. Nós podemos observar isso em tudo na natureza, coisa que os chineses já trazem há muitos anos atrás, através da autoobservação da natureza. Então, eles acreditavam que todo fenômeno possível do universo existia através da dependência de dois polos, sendo eles o Yin e o Yang. Portanto, cada fenômeno no universo se alterna por meio de um movimento cíclico de altos e baixos e da alternância. A alternância esta sendo do Yin e do Yang. É a força motriz desta mudança e também do desenvolvimento. Além dos chineses estudarem ter todo esse conhecimento sobre esses opostos, nós temos também dentro de uma das leis de Hermes Trismegistus, que fala sobre a polaridade, que diz que também, que fala também que nós enfrentamos opostos o tempo todo. Portanto, nós temos aí exemplos do dia e da noite, nós temos aí o verão e o inverno, nós temos a lua e o sol, o quente e o frio, a agitação e a quietude, a rapidez e a lentidão, a alegria e a tristeza, o fogo e a água e por aí vai. A vida, ela, na verdade, ela só funciona porque esses opostos, esses ciclos se alternam o tempo todo. E é claro que, além de todos esses opostos, nós temos também o feminino e o masculino. E dentro desse olhar, o feminino ele está naturalmente mais conectado à energia Yin. Por quê? Está relacionado à sensibilidade, intuição, sentimento, acolhimento, nutrição, ciclos e conexão com o sentir. Já o masculino, ele está muito mais conectado à energia da ação, à energia do foco, da direção, da conquista, da expansão para fora. E existe algo muito importante que a gente precisa saber. Todos nós temos a energia Yin e Yang dentro de nós. Nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Homens também têm a energia Yin, que é a feminina, e mulheres também têm a energia Yang, que é a energia masculina. E a diferença é apenas qual dessas energias é naturalmente predominante. E agora que entra a parte mais importante, porque quando nós observamos o estilo de vida atual, a gente percebe algo muito interessante. Muitas mulheres estão vivendo quase exclusivamente na energia Yang, que é a energia masculina. Estão sempre no produzir, resolver problemas, dar conta de tudo, trabalhar sem parar e estar sempre disponíveis. Isso cria um desequilíbrio. Quando a energia Yang, que é essa energia masculina, ela fica excessiva, a energia Yin começa a enfraquecer, ou seja, a energia feminina começa a perder força. E o Yin é justamente a energia que nutre o nosso corpo. Na visão da medicina chinesa, quando o Yin enfraquece, o organismo perde parte da sua capacidade de regeneração e também de equilíbrio. E isso começa a aparecer de várias formas no corpo, através do cansaço constante, da insônia, da ansiedade, da dificuldade para relaxar, das tensões musculares, as alterações hormonais, problemas no ciclo menstrual, excesso de irritabilidade e até mesmo para ficar parada. Simplesmente parar e não fazer nada se torna algo devastador. Então, o corpo da mulher ele é profundamente cíclico. Quando ela vive como se fosse uma máquina de produtividade constante, ela entra em conflito com a própria natureza do próprio corpo. E o corpo, ele sempre vai responder. Ele vai responder quando esse desequilíbrio acontece. Por isso é muito importante a gente habitar o nosso corpo, a gente parar e observar o que ele está querendo dizer para nós através de pequenos sintomas que estão acontecendo durante o nosso dia a dia. Nós vemos hoje em dia muitas mulheres que estão desconectadas com a escuta do próprio corpo. Elas vivem muito na mente, na cobrança, na produtividade, na responsabilidade, na necessidade de dar conta de tudo e estão muito pouco desconectadas do sentir, pouco na pausa e muito menos na presença corporal. E o Yin, ele vive justamente nesse espaço. A
A energia feminina, ela vive justamente nesse espaço. Ela vive também na respiração, na pausa, no silêncio, na presença do próprio corpo e no contemplar as coisas que acontecem ao redor e na vida. E esse vídeo que eu tô fazendo agora não equivale somente para as mulheres que estão assistindo esse vídeo. Ele vale também para mim, porque equilibrar a energia feminina não significa parar de agir ou deixar de conquistar as coisas, mas porque isso seria um grande equívoco, né? O que a medicina chinesa ensina é que toda ação precisa de ser sustentada pela nutrição. Portanto, o movimento ele precisa ser sustentado pelo descanso. A expansão ela precisa ser sustentada pelo recolhimento. E o Yang, ele precisa ser sustentado pelo Yin. E muitas das vezes a gente se cobra demais, né? Uma mulher forte não é aquela que realmente vive em guerra com a própria natureza. A mulher forte ela é aquela que aprende a respeitar os próprios ciclos. E eu também sou suspeita a dizer que muitas das vezes eu vivo na energia Yang, que é a energia masculina da ação. E quando eu paro, muitas das vezes, eu começo até a me cobrar do porquê que eu estou parada, que isso não pode estar acontecendo, quando na verdade é super normal, é super comum a gente poder respeitar esses momentos e os nossos ciclos também, de expansão, mas também de recolhimento. E existem algumas formas simples de começar a restaurar esse equilíbrio. Algumas delas é respeitar os momentos em que o corpo pede para que a gente desacelere, cultivar práticas de presença corporal, respirar com mais consciência, permitir pausas ao longo do nosso dia, cuidar do nosso próprio corpo, da nossa própria autoestima, buscar práticas terapêuticas que promovam o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar. Esses pequenos movimentos, eles ajudam o nosso corpo a recuperar a nossa capacidade natural de regeneração, porque o nosso corpo tem o próprio poder de nos equilibrar. Talvez o maior resgate que muitas mulheres precisem fazer hoje não seja se tornarem mais fortes ou mais produtivas. Talvez o verdadeiro resgate seja outro, seja habitar o próprio corpo. Quando a mulher ela se reconecta com o corpo, consequentemente ela volta a sentir os seus ciclos, os seus limites e também as suas necessidades. E quando o Yin e o Yang encontram o equilíbrio novamente, algo muito bonito acontece. Porque, na verdade, não é possível da gente ter somente energia Yin e muito menos ter somente energia Yang. A gente precisa desse complemento dos dois. E o corpo, quando existe essa harmonia dos dois, o corpo encontra mais saúde, ele encontra mais clareza, a mente fica mais clara e a vida ela volta a fluir com mais harmonia, com mais equilíbrio.